Shalom desde Sião. Eleições, democracia versus teocracia. Chegou a hora da decisão. Agora que estamos diante das eleições no Brasil, quero trazer para vocês aqui uma meditação para entendermos melhor a melhor forma de fazer parte do jogo da democracia. O fracasso do sistema democrático tradicional é visível em diversos países da América Latina, onde a tentativa de implante de políticas socialistas inflacionaram a máquina governamental, transformando-a em um monstro que somente a classe trabalhadora tem que levar nas costas, enquanto parasitas, sejam os políticos, os burocratas e os miseráveis, são os únicos privilegiados. Nesta versão gingada de comunismo, não há espaço para a classe trabalhadora nem empreendedora. As elites políticas criaram mecanismos que levam à deteriorização da sociedade e o suborno se torna a fórmula de conquista de votos e vitórias nas eleições. Quando, com apenas R$100, um ônibus e uma refeição, um candidato pode comprar centenas, milhares ou milhões de votos no periférico sertão ou em outras áreas carentes, o jogo chamado democracia poderia receber outro nome: democracia, ou seja, governo do demônio, ou subornocracia. Eu te dou migalhas e você me elege. Seria um sonho pensarmos que poderia haver teocracia, ou seja, que no sistema atual quem governasse o país fosse o próprio Adonai Tzvaot. Infelizmente, ainda não chegamos no milênio messiânico. Portanto, temos que jogar da melhor maneira possível a partida atual. Para alcançarmos esse objetivo, quero demonstrar nos versículos a seguir como podemos não somente vencer, mas também permanecermos vitoriosos. A expressão "naqueles dias não havia rei em Israel" aparece na Bíblia 4 vezes no livro de Juízes, e ela representa o caos que estava ocorrendo durante aquele período na sociedade em Israel. Por não haver um rei, cada um agia conforme achava correto. Não havia autoridade, não haviam juízes, e os tribunais não eram coerentes. E é por isso que o povo clamava por um rei. Juízes 17:6, 18:1, 19:1, 21:25 retratam situações insuportáveis. Assassinatos, batalhas entre tribos, extermínio, estupro e muita violência. O livro encerra sua odisseia com esta passagem: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecer bem aos seus olhos. Juízes 21:25. Como isso se parece com a nossa realidade no Brasil? E logo a seguir, no livro de Ruth, está descrita a história das raízes do rei Davi, o primeiro rei que foi considerado ungido não somente por Adonai, mas também foi ungido e fez um pacto com todas as tribos de Israel, representadas pelos seus príncipes. É maravilhoso podermos ver que Davi não somente passou por um processo de crescimento, com a perseguição do seu antecessor Saul, mas também por um polimento espiritual. Agora veja como é maravilhoso podemos ver aqui que isto culminou com o reconhecimento de todas as tribos da autoridade de Davi. Assim, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez aliança com eles em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre todo Israel. 2 Samuel 5:3. Davi foi um exemplo de autoridade. Mesmo desprovido de uma herança real, ele foi capaz de superar as dificuldades, as tentativas de golpe e manter-se unido em lutar pelo benefício de seu povo, o povo de Israel. Creio que o texto a seguir nos ensinará muito sobre a verdadeira autoridade, esta que devemos almejar e instituir em nosso querido Brasil. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação.
porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem, e terás louvor dela, porquanto ela é ministra de Deus para o teu bem. Mas se quiseres fazer o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador da ira contra aquele que pratica o mal, pelo que é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Por esta razão também pagais tributo, porque são ministros de Deus, para atenderem a isso mesmo. Dai a cada um o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Romanos 13, 1-7. Precisamos entender que o texto que lemos não trata de qualquer autoridade. Mesmo declarando que não há autoridade que não venha de Deus, devemos buscar eleger autoridades que são ordenadas por Deus. É muito importante ressaltar que ordenada vem da palavra ordem, ou seja, o contrário de caos. Se alguém que está se elegendo busca o caos, então ele não deve ser digno de nosso voto de confiança como crente na palavra de Adonai. No caso, tanto o ordenado ou a ordem devem ser oriundos daquele que ordenou, ou seja, Adonai, e ambos devem estar baseados no caráter moral, social e espiritual daquele que ordenou. A expressão, porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, nos ensina que os magistrados devem estar orientados ao bem e não ao mal. Do contrário, os que estão sujeitos ao mesmo não poderiam também esperar o bem. O restante do texto declara a importância do pagamento de impostos, de tributos, de temor, de honra. Isto também nos revela que os governos que não tratam de forma igualitária desses aspectos, e principalmente de forma justa, não seguem o caráter daquele que os ordenou. Portanto, é muito importante que sejamos capazes de votar em pessoas sérias, pessoas comprometidas com a igualdade de deveres em relação aos impostos, pessoas que ensinam a importância do temor que é conquistado com severidade das leis e da ordem no país. Além disso, pessoas que saibam reconhecer outras pessoas que realmente merecem ser honradas, ou seja, a tão falada meritocracia no Brasil. Se somos capazes de distinguirmos entre os nossos interesses pessoais e as verdadeiras necessidades de nosso país, nação e povo, seremos capazes de pôr de lado o candidato emocional, o faz promessas sectoriais, o que tenta subornar prometendo incentivos sociais, fiscais, bolsa disso, bolsa daquilo, ajuda disso e ajuda daquilo. Precisamos sim de um homem honrado, de mãos limpas, tementes a Adonai, capaz de enfrentar o mal, capaz de rejeitar a podridão e estabelecer a ordem segundo os princípios morais e absolutos das Escrituras Sagradas. Creio que, de fato, a monarquia de Davi, após tantas provações, chegou ao seu auge, quando o mesmo desejou construir uma casa de adoração ao único Deus. A verdadeira teocracia não é aquela em que um líder religioso, como no Irã, impõe ao povo leis morais segundo a sua visão humana, levando-os à perdição completa. Por causa do fato de Davi ter sangue nas mãos, o Eterno não o permitiu fazê-lo. Mas mesmo assim, ele preparou tudo o que podia para o templo. Isto demonstrou uma mudança completa no reino. Uma diferença abismal entre o governo de Saul centrado na figura do próprio Saul e o governo de Davi, que agora estava centrado em Adonai. A grande lição que aprendemos nas Escrituras é que devemos mudar o foco. Ele tem que deixar de ser apenas focado no homem, ou seja, nos serviços sociais, nos benefícios, no eu e você, toma lá, dá cá, e passar para Adonai, suas leis, a moral das Escrituras Sagradas, o senso de justiça divina. Este senso de justiça deverá influenciar todas as áreas de governo.
Ele deve levar o governante a acabar com as manias de brasileiro. Deve até mesmo quebrar com as chamadas tradições brasileiras, como o carnaval e o futebol, que embriagam o nosso país. O foco da nossa economia tem que deixar de ser o turismo sexual, o futebol, as drogas, as manias e até mesmo o jeitinho, e passar para aquelas coisas que realmente fazem diferença no mundo. A verdadeira teocracia é aquela que um líder se submete aos princípios da palavra de Deus, tomando suas decisões segundo o coração do Eterno e em benefício do seu povo. O Brasil não é mais aquele paizinho isolado no fim do mundo. Temos capacidades, temos tecnologias, temos alimentos, temos indústrias e agora temos que ter também dignidade. Se eu puder achar somente um líder e candidato no Brasil que se comprometesse de que o suborno e a corrupção seriam pena de morte, acho que isso seria o ideal. Mas infelizmente esta não é a nossa realidade. Mas agora que conhecemos as diretrizes de uma liderança nacional segundo o caráter divino, quero dar um passo além, saltar para mais longe e fazer como Jacó, conquistar não somente a terra da promessa, mas também a bênção do Deus da terra. Jacó agarrou-se ao anjo do Senhor no vale de Jaboque, pedindo que ele o abençoasse antes que o deixasse. Ele agarrou-se de fato em Adonai. E hoje, quando nas próximas 24 horas o Brasil vai votar, peço ao Brasil que se agarre em alguém que está disposto, segundo os moldes bíblicos, a se agarrar na bênção de Adonai, conforme podemos ler a seguir. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 1-3. Abraão, o pai da fé, recebeu a promessa de Adonai que aqueles que abençoarem a sua semente, o povo de Israel, não importa em que tempo e onde for, ele próprio os abençoaria, tornando-os prósperos. Sabemos que as promessas feitas a Abraão passaram a Isaque, e de Isaque passaram a Jacó, o qual foi chamado de Israel. Hoje, o povo de Israel não mudou. Cerca de 4.000 anos depois daquela promessa, eles ainda detêm a bênção do Eterno, prosperando onde eles estão. E esta bênção também pode se chegar ao nosso povo, o povo brasileiro, se formos obedientes à palavra do Eterno. Informe-se, busque saber que candidato que apregoa uma vida de acordo com os princípios morais, sociais e de justiça baseados na Bíblia. Busque também aquele candidato que já declarou que estará ao lado do povo e do Estado de Israel. Não queremos mais maldições para o Brasil, queremos bênção, e está na hora de nos agarrarmos a ela com os nossos votos. Que Adonai abençoe o Brasil neste dia de eleição. O povo de Israel está torcendo e orando por vocês. Desde Sião, Miguel Nikolaevski, diretor do Café Torá.